A Idade Média, a Idade das Trevas. Mas será mesmo? Segundo Berthold, o teatro da Idade Média é tão colorido, variado e cheio de vida e contrastes quanto os séculos que o acompanham. Ele também diz que, assim como a Idade Média não foi mais escura do que qualquer outra época, tampouco seu teatro foi cinzento e monótono. Então, será que foi isso mesmo? Então nós vamos descobrir. Olá pessoal, esse aqui é o Tomate Podcast. Olá mais uma vez pessoal, aqui quem fala é o Luiz Gustavo Aldunati, né? Vulgo conhecido como Tomate. E como já começamos a introduzir nesse podcast, nesse Tomate Podcast, já o assunto, nós vamos falar sobre a Idade Média e já começamos com o livro A História Mundial do Teatro, de Margot Berthold, né? Logo lá no capítulo da Idade Média, na sua introdução, e já citei alguns trechos lá, que fala sobre, digamos assim, essa impressão, essa ideia de que nós temos sobre a Idade Média, que fala-se que é a Idade das Trevas. E automaticamente nós temos essa interpretação, essa semiótica de enxergar como um lado mais escuro da história, né? Mais cinzento. Mas isso não quer dizer que as artes eram dessa forma. Era a maneira de comparar talvez com o iluminismo, pronto, que é a liberdade de ideias, essa liberdade, essa fluência, né? E era um período em que o teatro saía dessa questão de ter sido proibido, né? De ter sido meio que colocado como uma coisa muito pagã com o início do cristianismo na Europa, e a Idade Média trouxe isso, né? Mas eu tenho uma impressão de que eles trouxeram de volta o teatro, né? Por ser uma ferramenta muito interessante, importante e ao mesmo tempo que é natural do ser humano, né? É natural do ser humano. Nesse podcast eu vou fazer uma explanação de forma assim, geral sobre o assunto e tentar explicar algumas fases e trazer mais essa concepção, essa minha interpretação, né? Que não procuro não ser tão assim pessoal, mas que inclusive essa escolha desse tema é por causa de uma experiência pessoal, né, que eu tenho de vida, de formação teatral, que eu quero trazer para cá, né, que eu quero fazer essa comparação que para mim é muito interessante e se tornou um assunto assim muito fácil de ser abordado. Uma coisa importante ressaltar aqui, a exemplo do que são as missas, a exemplo do que são toda essa celebração que é feita durante as missas, que é o corpo, o sangue de Cristo, o momento que é representado, um ato feito por Jesus, pelos padres, em que se santifica o pão, o sangue no cálice, isso continua sendo uma representação do que foi feito, mas em si acredito que não podemos dizer que seja teatro em si que nós vamos tratar hoje. Nós vamos tratar hoje do teatro que era feito em frente às igrejas, na época, em pátios e até dentro das igrejas da época, da Idade Média, em que se era representado mesmo e havia elementos do teatro como palco, figurinos, máscaras, né? E além de outros elementos que são utilizados até hoje no teatro, era utilizado lá e eram coisas muito magníficas, eram coisas muito bonitas, eram coisas realmente muito coloridas, mas e era direcionado ao público, à população, né? Então não era uma coisa fechada dentro das igrejas, né? E se tem de registros não só da vida de Jesus, que era representado como Paixão de Cristo, a Via Sacra, mas também de outros santos católicos. Então, por um bom tempo, o teatro ele estava voltado somente à questão mais sacra.
Então a Igreja Católica ela acaba descobrindo que o teatro ele é um instrumento que facilita essa disseminação ideológica, ou seja, eles abominavam qualquer coisa que era de religião pagã, mas isso aqui é legal, isso aqui funciona, isso aqui eu posso dominar o povo. Então ela usa dessa forma, assim como outras coisas que foram, digamos assim, adicionados à própria religião que nós temos hoje, que são pagãs. Mas se eu for se entrarmos dentro desse assunto, a gente vai acabar voando longe. Então o assunto aqui é teatro e é importante a gente lembrar que realmente a igreja ela se apropriou, né, de algumas coisas e o teatro em específico era um instrumento interessante. Olha, né, isso aqui é importante, isso aqui é legal, justamente para transformar. Não é uma coisa assim interessante, né? Se você observar, o ser humano procurou priorizar muito as suas próprias convicções, sua própria religião, né? Mas aquele outro faz uma coisa muito legal, aquele fulano, aquela outra religião faz uma coisa muito legal. Então é uma característica que até hoje vemos, não só com teatro, que se utiliza teatro também até hoje nas igrejas, que a gente vamos tratar esse assunto também no podcast, mas de outros elementos culturais que vai se apropriando e hoje nós temos um pensamento diferente. A gente pode ter visto vários tipos de exemplos que nós podemos fazer essa comparação para entender como a igreja fazia e algumas vezes hoje faz, ok? E com isso a igreja descobriu que o teatro é interessante para falar da vida de Jesus. Então passaram a usar em outros acontecimentos ou em outras datas, as festas de Natal, falava da visita dos Reis Magos a Cristo, né? E que acabou se tornando uma prática regular em todos os anos, né? E isso facilitou que essas datas foram acrescentadas no calendário eclesiástico. Então o teatro ele foi um instrumento e como se ficou uma coisa sempre, vamos fazer isso sempre, todos os anos, e acabou entrando no calendário, né? Então acaba acontecendo também, uns anos depois, a veneração de Maria e algumas outras cerimônias católicas, né, em forma teatral. Esse teatro que nós vamos dizer que é um teatro religioso, ele se transformou num mecanismo forte de manipulação e ao mesmo tempo do entretenimento popular, sabe? É o famoso pão e circo, né? A população, ela meio que, digamos hoje que a gente considera um ato muito mais político do que religioso, mas podemos falar que o teatro religioso ele tinha essa função, né? Ele tinha essa fórmula mágica de entreter o povo e esquecer um pouco dos problemas. Basicamente isso. Focando agora mais no teatro medieval, nós podemos dizer que lá ele teve início a partir do século VII, para a gente poder situar, e ele foi até o século XV, né, que foi o início do período renascentistas, né, que isso já é um outro assunto. E a gente viu que o teatro nasceu com as celebrações que eram sempre alguma coisa relacionada ao tema ou alguma festividade religiosa, né? Nós falamos no Natal, também existe Páscoa e hoje. Então podemos dizer que no calendário, quando a gente procura lá as datas, aquelas datas ali sempre tem alguma pecinha de teatro, um espetáculo de teatro da era medieval. Esses textos eram mencionados no começo pelos membros clericais, né? E aconteciam após as missas, ou depois das procissões, ou durante as procissões. Como eu falei, eles usavam passagens bíblicas e outros assuntos que não eram bastante
que não estariam na Bíblia, mas eram sobre os milagres, sermões. Então, era para a população. A intenção não era exatamente uma coisa bonita para se evangelizar, mas sim um ato de manipulação. Mas a gente deve lembrar que um fato interessante, as missas eram em latim, né? E os espetáculos do teatro religioso na era medieval, nem todos eram da língua local. Muitos deles, alguns espetáculos de teatro também eram feitos em latim. E essa característica acontece por causa da dominação da Igreja Católica, né? É um aspecto mais filosófico deles, né? E o teocentrismo é a chave, né? Deus no centro do mundo e ele que regia todo o universo. E o teatro, ele fundamentava isso, ele reafirmava esse teatro religioso. O teatro medieval, ele teve suas características muito importantes, como eu falei, mas a gente pode dizer de forma mais geral que, além dos aspectos do palco, dos atores, da máscara, do figurino, ele tinha a sua tradição oral, né? O caráter popular, que já falei, ele é importante porque ele é destinado ao povo e já sabemos por quê. Os espaços cênicos, eu falei que era igrejas, porque eu acho que uma característica importante de como era feito, tá? Então eles eram... Esse detalhe é muito importante por ele ser feito na igreja. Mas nunca foram assim muito secos, eles eram muito alegóricos, né? E utilizava-se outras características, outras artes, por serem muito alegóricos, por serem muito coloridos, por serem muito chamativos, e também havia música, e isso se caracteriza muito nesse teatro religioso, que é apenas né, um exemplo dele, do teatro do medieval da época. E falando sobre o teatro profano, que ele também surgiu na Idade Média, né? Ele faz parte desse teatro medieval. A palavra profana não quer dizer também que não seja contrário à verdade da fé cristã, mas ela adquire uma certa perfeição e é admitida pela fé. Ela não é uma coisa anticristã. Ela simplesmente, esse teatro simplesmente vai falar de outras coisas que eles vão considerar mais profanos, né? Uma comédia ou qualquer outra coisa que não esteja nos dogmas da igreja, não esteja ali naquele calendário, não é a Páscoa, não é a Paixão de Cristo, não é o Natal, né? Então são outros teatros que eles não serão apresentados ali naquele espaço da igreja, né, na frente da igreja ou dentro dela. Ele vai mais para dentro, né, para dentro das cidades ou até após em sua periferia. Esse teatro, digamos assim, como foi citado, que é de Gil Vicente, ele até vai trabalhar com outros tipos de textos, que não necessariamente é obrigado a sempre repetir a mesma história, mas um novo tipo de história, uma nova situação. Então a gente observa que, por mais que existia o teatro profano na época, e que outros espetáculos considerados profanos, eles não eram exatamente como era o teatro religioso, mas eles abordavam temas sobre fé, né, ou se não alguma comédia. Você percebe que a Igreja Católica ela nutria grande parte dessas expressões culturais. A gente vê isso muito marcado na história, você vê muito isso marcado nas obras de arte, e você vai observar isso muito marcado na história do teatro, né? E isso fundamentou o teatro na época, que a gente pode considerar que, se fosse hoje, não seria o ideal, não é interessante.
mas que naquela época, pelo menos o teatro estava surgindo. No entanto, a gente pode dizer que não vamos dizer que o teatro medieval, o teatro religioso, exista esse mesmo teatro, mas que essa mesma fórmula ela seja utilizada. Nós aqui temos o espetáculo Homem de Nazaré, né? Eu vou usar ele como exemplo, como uma forma de comparação para entendermos bem onde eu quero chegar. O Homem de Nazaré, ele pode ser considerado não acredito que seja um teatro religioso, porque apesar do tema ser a vida de Jesus, ele é um espaço aberto, onde se aceita diversos públicos, né? Apesar de que naquele momento a igreja está lá presente, a igreja faz parte dali e de outras religiões também. É um ato mais ecumênico. Eu venho do teatro de igreja, eu venho do teatro religioso, eu como ator. Isso há 23 anos atrás, né? Em que eu comecei com outros atores que conheço hoje, pelo menos no mesmo grupo de teatro, a Cia Titânica da Nossa Senhora do Amparo. Basicamente no início, né, os espetáculos que nós fazíamos era dentro da igreja, ali, um palco improvisado e, digamos assim, eu escolhi até esse tema porque eu vi muitas coisas semelhantes, tanto com teatro religioso como teatro profano. Os nossos 2 primeiros espetáculos, que eu lembro na época, que nós fizemos 2 apresentações, uma falava sobre drogas e havia a presença de Jesus Cristo. Aquilo tecnicamente não estava dentro do contexto da Bíblia, não estava descrito que Jesus fez aquilo, mas era um espetáculo com a presença de Jesus, né? Muito semelhante que a gente pode ver em qualquer exemplo do teatro profano. E a peça de Natal era uma peça já escrita, não lembro o autor, mas era uma comédia de cunho religioso. Ela foi encenada dentro da igreja, não só isso. Mas ela tinha um texto que você encontrava na Livraria das Paulinas, né? Com selo católico, era para ser encenado justamente no Natal. Tinha uma história natalina ali, mas não havia presença de santos e nem nada, mas era uma peça para ser apresentada para a igreja. Nos anos seguintes, agora que nós podemos falar de um teatro mais religioso, nós encenávamos a Paixão de Cristo, né? Alguma coisa referente à Páscoa, diretamente à Páscoa, e das outras vezes ensinamos alguma coisa ou diretamente ao Natal ou alguma passagem bíblica que seria muito interessante fazer, e por aí vai. Quando comecei a pesquisar sobre e trazer para cá o assunto sobre esse teatro medieval da Idade Média, eu senti essas semelhanças, sabe? E eu lembro que na época nós começávamos, a gente tinha o aval do padre para trás. Era uma necessidade de usar o espaço da igreja e reunir os jovens. E houve uma certa represália de outras pessoas da igreja que não aceitavam, porque justamente era uma coisa que não era cristã. Isso eu lembro muito bem. Foi uma relutância um pouco silenciosa por uma grande parte da igreja. E eu estudando agora sobre esse teatro da Idade Média, eu entendi, era por ser profano, sabe? A partir do momento que nós começávamos a fazer a parte mais sacra da igreja, revivendo passagens bíblicas, passamos a ser bem mais aceitos. E depois que passamos a ser mais aceitos, essa relutância passou por uma coisa mais vaidosa, porque na época o teatro trouxe isso. Não vou renegar esse momento da minha vida, porque foi ali que eu comecei com o teatro e continuamos. Mas eu acho interessante que muitos atores, além desses que eu citei aqui, passaram a crescer, a voar, e cada um tem a sua visão crítica
né, sobre o que representa a igreja hoje, todo no teu sociocultural e político, e sabemos que a vontade das pessoas é indiferente do que realmente é um instrumento artístico. E o teatro medieval, ele é de uma época obscura, cinzenta, e tanto para as artes, para o pensamento, para os estudiosos, a gente sabe, a gente viu que foi muito difícil, mas vale ressaltar a sua importância, né? Vale ressaltar que a arte ela é relembrada e que o teatro, de uma certa forma, ele conseguiu sobreviver, ressurgir e crescer, e que não foi possível segurá-lo tanto preso à igreja, e que ele conseguiu se tornar dos seus primeiros passos, sendo um teatro profano, e seguir diante com a população, até a chegada do Renascimento. Então, pessoal, aqui eu vou encerrando esse Tomate Podcast, lembrando que esse trabalho ele é para a disciplina de História do Teatro A, da nossa professora Andressa, e para o curso de Licenciatura em Teatro da Universidade Federal de Rondônia. Meu nome é Luiz Gustavo Aldunati e está sendo um prazer enorme estar fazendo essa pesquisa e compartilhando com vocês.